E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha? Na aula de hoje, nós vamos estudar o vento. Como ele é formado, quais são os tipos de vento e a influência dele nos ecossistemas, no planeta e para os seres vivos. Para começar, nós temos que entender o que são os ventos. Vento, gente, é o ar que está em movimento. Ele é um fluxo que vai se movimentar horizontalmente, ou seja, paralelo à superfície, tá? E o vento, ele pode mover nuvens, massas de ar, partículas e qualquer objeto que seja tão leve quanto. Vai depender, óbvio, da força e da intensidade desse vento. Quanto mais forte o vento, mais coisas ele é capaz de movimentar. Correntes de convecção. Para a gente entender o que são correntes de convecção, nós temos que lembrar o que eu falei no vídeo anterior sobre ar frio e ar quente. A gente tem que lembrar que o ar quente há uma expansão, ou seja, essas moléculas que vão compor o ar, elas vão se afastar umas das outras e, consequentemente, esse ar vai ficar menos denso, ou seja, mais leve. Esse ar mais quente, ele tende a subir, ir para a atmosfera, ir para camadas mais altas da atmosfera. Em contrapartida, o ar frio, ele vai o quê? Se comprimir, ele vai ficar com as moléculas bem próximas umas das outras. E aí, ele vai descer, ele vai para regiões de baixa pressão. Então, o ar frio desce, empurrando o ar quente que sobe e fica nesse fluxo. Ar quente sobe, ar frio desce, empurra o ar quente que sobe, empurra o ar frio que desce. Fica nesse fluxo mesmo, até que haja um equilíbrio de temperatura. Quando houver esse equilíbrio, essas correntes cessam, tá? Então, são correntes de convecção porque vai ficar um ar empurrando o outro. O frio vai descer e o quente vai subir. A gente tem como um exemplo disso, assim, de noção de ar quente, ar frio, quando a gente acorda em dias mais frios e vê aquela neblina e depois aquela neblina some. Some por quê? Porque esquentou, houve um aumento de temperatura e aquele ar frio que estava embaixo aqueceu e subiu. Bom, para a gente entender como eles se formam, é só a gente pensar nesse sistema de aquecimento, de pressão e das correntes de convecção. A radiação que vem do Sol, ela chega aqui na superfície e aquece tanto os continentes quanto os oceanos. Quando há esse aquecimento, há uma temperatura elevada, há um aumento de temperatura, fazendo com que aquele ar que está ali fique mais quente e úmido. Sendo assim, nós voltamos ao que eu expliquei anteriormente. Ele vai se expandir, ficar menos denso e vai subir, formando uma zona que a gente chama de baixa pressão. O ar que está lá em cima, que está mais frio, ele vai ficar mais denso e ele vai descer. E aí você tem a formação dos ventos. Tipos de ventos. Bom, os ventos nós temos como classificá-los e a gente vai conhecer alguns tipos deles. Ventos alísios. São ventos que vão sair dos trópicos em direção ao Equador. Quando falo ao Equador, gente, é a linha do Equador, tá? Então, eles saem lá dos trópicos e vêm descendo em direção à linha do Equador, se vierem do norte. Se vierem do Trópico Sul, é de baixo para cima, né? São constantes, sopram próximo à superfície e são quentes.
Vamos lembrar, se eles são quentes, vai fazer com que haja uma maior evaporação das águas, eles vão ficar mais úmidos e vão provocar chuvas. Vamos lembrar que a gente já estudou a umidade do ar e a umidade do ar está relacionada à quantidade de água na atmosfera, na forma de vapor. Então, sempre que eu tiver um ar mais quente, ele vai ficar mais úmido, porque ele vai evaporar aquelas águas, ok? Os ventos contralísios vai ser no sentido contrário. Eles vão vir do Equador para os trópicos. Também são constantes, já são em altitudes mais elevadas e, ao invés de ser quentes, são frios e vão levar o ar seco para as zonas tropicais, evitando formação de chuva, de nuvens, né? Quer dizer, então as chuvas vão ser muito raras e a incidência solar vai ser bem grande. As brisas. As brisas são ventos fracos e constantes, ou seja, acontece o tempo inteiro. E a velocidade bem baixa, até 20 km por hora. Essas velocidades dos ventos os classificam, tá? Então, nós temos assim, até tanta velocidade ele recebe um nome. E aí a gente vai ver ao longo do vídeo, da aula, que vai ser classificado, por exemplo, furacão. Furacão é a partir de 100 km por hora. Então, a velocidade vai classificar o tipo de vento. A brisa marítima vai ser o ar frio que vem do mar em direção à areia e vai acontecer durante o dia. Quando o sol bate na praia, ele bate tanto na areia quanto no mar. Porém, a areia aquece primeiro, então ela fica mais quente e aí o ar frio do mar vem em direção à areia. Na brisa terrestre é o contrário. O ar está mais frio na areia e mais quente no mar. Então, o ar frio da areia vai em direção ao mar e ocorre durante a noite. Então, marítima, do mar para a areia, terrestre, da areia para o mar. Brisa do vale. Do vale, a gente tem que pensar tanto do vale quanto da montanha em montanhas. A brisa do vale vai acontecer durante o dia. O ar está mais frio lá embaixo no vale e ele vai subir para o cume da montanha. E o ar vai de baixo para cima, tá? Na brisa da montanha, que acontece à noite, o ar está mais frio lá no topo da montanha e ele desce em direção ao vale e ocorre durante a noite. Monções. Monções vão ser ventos típicos das regiões sul e sudeste da Ásia e que acontece de forma sazonal, ou seja, na mesma época sempre vai acontecer. Eles vão mudar de direção, que vai causar períodos de muita chuva ou de chuva nenhuma, de secas rigorosas. Vai depender do tipo de monção. Na monção marítima, o ar úmido do oceano é deslocado muito rápido para o continente. E aí ele vai subir, produzindo muitas nuvens e intensas chuvas, e ocorre durante o verão. Na monção terrestre é o contrário. O ar do continente é deslocado para o oceano. E aí não vai formar chuva, nuvens. Então não vai ter chuva. Vai causar um período de longas secas e acontece no inverno. Então, nós temos nas duas estações bem forte, né? A monção marítima no verão, trazendo bastante chuva, porque o ar vem do oceano para o continente, e na terrestre do continente para o oceano, não causando chuvas, ou seja, causando uma seca por muito tempo que acontece no inverno. Ciclone. Ciclone, para falar de ciclone, a gente tem que entender primeiro o que são ventos ciclônicos. Ventos ciclônicos, eles vão ocorrer quando o ar vai se deslocar em uma velocidade grande, tá?
em torno de zonas de alta ou baixa pressão atmosférica e vão formar redemoinhos. Quando ele estiver numa zona de baixa pressão atmosférica, a gente chama de ciclone. E aí ele acontece de baixo para cima. Ele vai girar, rodopiar de baixo para cima. Quando ele está girando em torno de uma alta pressão atmosférica, nós chamamos de anticiclone. Aí ele vem de cima para baixo, sempre no sentido contrário do ciclone. Furacão. Furacão são ventos ciclônicos, ou seja, a gente tem que pensar que ele vai formar redemoinhos. São formados nos oceanos tropicais e vai ter um nome de acordo com o local. Por exemplo, se acontecer lá no Atlântico, em porções do Atlântico ou do Pacífico, ele é chamado de furacão. Quando ele acontece na Ásia, ele é chamado de tufão. E quando ele acontece no sul do Pacífico e no Oceano Índico, ele é chamado de ciclone tropical. Então, o nome vai depender do local que ele acontece, mas o fenômeno é o mesmo, tá? E quais as características de um furacão, tufão ou ciclone tropical? Ele vai ter uma velocidade acima dos 100 km por hora, ele tem centenas de quilômetros de diâmetro, ou seja, ele é bem grande e dura vários dias. E se desenvolve em regiões que a temperatura oceânica é de 27 graus para cima, em águas quentes, tá? Tornados. Tornados também são ventos ciclônicos, porém uma velocidade bem maior, 400 km por hora. Eles podem se desenvolver em qualquer lugar, mas tem uns lugares mais propícios para que isso aconteça. Geralmente acontecem no fim da primavera e no inverno e acontecem no continente, na maioria das vezes, em áreas mais secas e quentes. Ele é formado na base das nuvens de tempestade, que são chamadas de cumulonimbus. É menor, a duração é também mais curta, porém, como a velocidade é muito alta, eles são muito destrutivos. Lembra que lá no começo eu falei que ele arrasta objetos dependendo da sua velocidade? Então, o tornado ele é capaz de destruir residências, estruturas, né? Então, ele é muito mais destrutivo. Quando o tornado acontece no oceano, ele é chamado de tromba d'água. Aí a gente vai ver 3 instrumentos que medem os ventos. Nós temos o anemômetro, que vai medir a velocidade. Quanto maior for a intensidade do vento, quanto mais forte for, essas pás vão girar mais rapidamente. A velocidade vai ser medida embaixo. E a biruta vai medir tanto o sentido quanto a intensidade, porque ela vai mostrar a direção que o vento tá, e se ele estiver muito forte, ela vai ficar bem em pezinha e se movendo mais. Se tiver mais fraco, ela não vai ficar tão retinha, tá? São os três aparelhos que a gente consegue medir tanto intensidade quanto sentido, direção do vento. A biruta é usada bastante em aeroportos. Influência dos ventos. Eles vão deslocar massa de ar, tanto quente quanto fria, distribuindo assim as chuvas e o calor, que é fundamental para a nossa sobrevivência. Nós precisamos que o ciclo da água tenha essa continuidade, então tem que ter chuva. Influenciam diretamente nos ecossistemas. Nós temos exemplo de dunas que são formadas com os ventos. Auxiliam a dispersão das sementes dos vegetais, ajudam, né, com os grãos de pólen. Também auxiliam na migração de aves, as aves aproveitam a direção dos ventos. Influenciam trajetos de aviões,
também tem importância para velejar, né, para barcos, e importantíssimo, fornecem energia elétrica limpa para gente, que é a energia eólica. Tá bom, pessoal? Ficamos por aqui. Um beijo, boa semana para todos.